Olá pessoal, nós do Plugins e outros recebemos alguns e-mails de nossos seguidores e alguns compartilhamentos solicitando alguns tópicos mais avançados aí de Photoshop, tratando da parte de automatização de tarefas. O Photoshop ele possui ferramentas para criação de actions. Os actions são ferramentas para automatizar tarefas. A automação de tarefas pode poupar tempo e garantir resultados consistentes para vários tipos de operação. Um dos tópicos mais utilizados no Photoshop para automatizar tarefas são as actions. Né? Uma ação é uma série de tarefas reproduzidas com o sentido de automatizar uma tarefa. Por exemplo, é possível você criar uma ação que altera o tamanho de uma imagem, modificar efeitos, luzes, aplicar um efeito especial na imagem. As ações podem incluir etapas que permitem a tarefa podem ser gravadas e as ações são armazenadas em conjuntos para ajudar na organização. Uma das maneiras mais simples de a gente mostrar as aplicações dos actions é através daqueles tradicionais filtros que são aplicados no Instagram para conseguir efeitos de iluminação. Então aqui a gente tem aqui alguns exemplos de imagens que quando se registra uma imagem, quando você quer publicar no Instagram, você pode aplicar um filtro e o filtro vai mudar um pouco a coloração da imagem. Então, tendo essa imagem aqui, Manhattan, aplicar alguns filtros. Esse filtro aqui são essas imagens aqui. Então, aqui é a imagem original e aqui o filtro. No caso, a imagem, depois de aplicar os filtros, esse aqui é filtro chamado Gotham City, ele dá um ar meio sombrio para a imagem. Essa aqui é uma imagem original também com aquele filtro mais retrô, que remete um pouquinho à década de 70. Aqui uma outra aplicação de uma imagem convencional e o filtro já aplicado, um efeito de luz, bem parte mais saturada, vermelho, de magenta aqui em cima. Aqui também uma outra imagem final, aquela imagem tradicional dos namorados ali no parque, e aí o efeito de iluminação, chamado efeito light. Além desses filtros, existe também aquele filtro que nós chamamos de Nashville, que dá aquele tom mais saturado, Low Mo-Fi, Sepia, Vintage e outro. O Photoshop ele vai dar a possibilidade de você criar actions que vão automatizar tarefas e você pode aplicar esses efeitos com um procedimento bem rápido. A primeira coisa que você tem que fazer para criar um action no Photoshop, agora aqui algumas imagens para a gente utilizar como tutorial. Vou abrir essa imagem. Então a nossa tarefa consiste em criar uma action e gravar. Então a primeira coisa que nós temos que fazer para criar uma action é vir aqui na janela, no menu janela, escolher aqui a paleta de ações. Então aqui no Photoshop ele está mostrando quais são as actions que existem. Essas aqui são actions padrões do Photoshop. Se você quiser criar uma action e depois gravar tudo que você fez para depois aplicar nas suas imagens, no caso, nós vamos criar uma action que vai remeter para esse efeito aqui. Então nós temos essa imagem e nós vamos criar esse efeito retrô através de uma action. Depois a gente vai deixar gravado e depois quando eu quiser aplicar é só rodar a action. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa paleta de actions, tá? Eu vou criar uma nova ação, e aí eu já tenho que dar um nome. Então aqui nesse botão, criar nova ação. Vou pedir depois na hora da edição do vídeo, para que seja enfatizada essa parte. Então eu vou criar uma action, e aí eu vou dar um nome. Então eu já tenho que dar um nome para action. No caso, essa action que eu vou criar é uma que vai reproduzir o estilo retrô. Aquele estilo um pouco mais antigo da década de 70, um pouco saturado, ali com tons mais azuis, um tom mais violáceos. Então eu vou dar um nome, deixar aqui conjunto de ações padrão, teclas de função, não vou criar nenhuma tecla de função. E aqui eu vou deixar setado dessa forma. Então, a partir do momento que eu clicar em gravar, tudo que eu fizer será registrado, será gravado. Se eu mudar a cor da imagem, se eu aplicar um filtro, se eu aplicar uma mesclagem de camada, tudo que eu fizer agora, ele vai gravar, será gravado, será armazenado nessa action. No caso, o nome da action é retrô. Então vou clicar aqui em gravar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou duplicar essa camada. Então aqui, clicar com o botão direito, duplicar camada. Essa camada que eu dupliquei, eu vou mudar o modo de mesclagem. Eu vou escolher aqui luz indireta. Vocês podem ver que a imagem já está ficando aqui está ficando ali um pouco mais escura. Agora eu vou criar uma camada de ajuste.
Camada de ajuste que eu vou escolher é a camada de ajuste cor sólida. E aí, o que eu vou fazer? Lembrando que nós vamos reproduzir esse filtro aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir uma cor. Essa cor que eu vou atribuir é a cor DE9B82. Zero 0142. Então é um tom mais azulado. Essa action que eu criei, essa camada de ajuste que eu criei, eu vou mudar a mesclagem da camada. Eu vou escolher aqui a opção luz indireta. E aí eu vou diminuir também a opacidade da camada. Eu vou deixar a opacidade da camada em... Só mudar aqui, deixar em exclusão, mesclagem da camada. Deixar a mesclagem da camada em exclusão. Agora eu vou criar aqui uma camada de ajuste chamada níveis. E aí o que eu vou fazer com os níveis? Eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, os tons mais escuros. Esse controle deslizante eu vou deixar aqui em 11. Vou deixar aí camada de ajuste. Agora eu vou criar uma outra camada de ajuste chamada cor sólida. Agora eu vou usar uma outra coloração. Aqui DE9B82. Bom, e aqui eu vou mudar a mesclagem da camada, vou mudar para a luz indireta. E aqui a opacidade vou mudar para 75%. Criar uma outra mesclagem de camada, uma outra camada de ajuste, que vai ser cor sólida. Usar também uma outra cor, que vai ser FED1EB. Estamos criando aquele efeito chamado efeito retrô. Aqui vai ser mesclagem de camada, luz indireta. Aqui eu vou mudar um pouquinho, em vez de deixar aqui com 50%. Criar mais uma outra camada de ajuste, que cor sólida. Esse aqui vai ser 070044. Aqui eu vou mudar a mesclagem da camada para exclusão. Então a gente já está aí criando aquele efeito mais... Aqui a camada de ajuste, a cor, níveis. Esses níveis eu vou trazer um pouquinho para cá para baixo. Criar uma outra camada de ajuste, da cor sólida. Aqui luz indireta. Então aí nós estamos já criando, quase terminando de fazer o nosso efeito. Essa última camada nós vamos duplicar. Vamos duplicar a camada. Sendo que essa camada eu vou trazer mais para cima. E aí aqui eu vou mudar para mesclagem para luz indireta. Exclusão. E aqui a opção sobrepor. De cor luz indireta. Vamos interromper a gravação da nossa action. Se quiser eu posso também achatar as camadas. E aqui parar. E automaticamente eu já tenho a nossa action pronta. Tá? Esse conjunto de ações que eu criei, na verdade, que eu dei o nome de retrô, ele fica armazenado. E aí se eu quiser, por exemplo, aplicar esse efeito em uma outra foto, eu vou carregar a imagem, pegar aqui o exemplo dessa imagem. Tá? E aí para aplicar o efeito, para ver como ficou a nossa action, eu vou carregar a paleta de actions. E aí eu vou carregar a última opção, a última action que nós criamos, que no caso foi essa aqui, seleciona, e aí pede para rodar e automaticamente ele vai aplicar o filtro. Tá? Vou pegar aqui um outro exemplo. Pegar essa imagem. Que é a imagem que nós... Você pode também baixar na internet algumas actions. Nós vamos deixar disponível também, junto com esse tutorial, nós vamos deixar disponível também uma lista com algumas actions que são muito utilizadas, principalmente com filtros do Instagram. Eu vou copiar isso aqui, então você pode baixar na internet, nós vamos deixar disponível.
No caso de instalar uma action que você baixou na internet, você copia. Então, no caso, vou copiar esse aqui para aplicar aquele efeito de iluminação. E para instalar um action nas configurações do Photoshop, você tem que vir aqui no botão de contexto, escolher a opção carregar actions e aí colar, no caso. Tá? Vou usar aqui Film Effect. E aí o que eu vou fazer? Como isso aqui é um conjunto de ações, eu vou escolher esse aqui, que é chamado Film Effect. Vou selecionar e aí é só rodar a action que ele vai e aplica o efeitozinho. Tá? Você pode também salvar e aí. Então aí uma videoaula mostrando como é que seria para você criar actions para você aplicar nas suas imagens. Então, repetindo, nós vamos deixar disponível aqui as actions e as imagens que nós temos disponíveis são essas aqui. Você pode aplicar os filtros na sua foto. Vai ficar um efeito bem interessante. Pessoal, então é só isso. Na próxima aula nós iremos dar sequência e nós vamos voltar a fazer as composições. No caso aí, uma imagem voltada para um game, uma game art. Pessoal, então é isso. Muito obrigado e até a próxima.